Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito antes. Uma pergunta que vem diretamente do fundo do meu coração para o seu. Você já sentiu que havia uma pessoa na sua vida que parecia diferente de todas as outras? Uma pessoa que, quando chegou, algo dentro de você se moveu de um jeito que você nunca tinha sentido? Uma pessoa cujo sorriso parece iluminar até os dias mais escuros, cujos olhos guardam algo que você não consegue explicar com palavras e cuja ausência deixa um vazio que nenhuma outra coisa consegue preencher? Você já acordou de madrugada pensando nessa pessoa? Já ficou olhando para o teto com o coração acelerado, se perguntando se o que você sente é real, se é correspondido, se é da minha vontade? Já chorou em silêncio porque tem medo de errar, medo de se entregar e ser abandonado, medo de confiar e ser decepcionado de novo? Meu amado filho, minha amada filha, eu sei de tudo isso. Eu ouvi cada oração sussurrada no escuro. Eu vi cada lágrima que você tentou esconder. Eu estive presente em cada momento de dúvida, de esperança, de medo e de fé. E hoje, agora, neste exato momento em que você está assistindo a este vídeo, eu vim falar com você sobre essa pessoa. Vim com uma mensagem urgente, clara e poderosa, que vai mudar a forma como você enxerga tudo que está acontecendo na sua vida amorosa. Porque deixa eu te contar um segredo que o mundo não te ensinou. O amor verdadeiro não é acidente, não é coincidência, não é só química ou atração física. O amor verdadeiro, aquele que transforma, que cura, que constrói, que dura para sempre, esse amor vem de mim. Eu sou o autor do amor. Eu fui o primeiro a amar. E quando eu coloco duas pessoas no caminho uma da outra, isso não é por acaso. Isso é propósito. Isso é destino. Isso é a minha mão agindo na história de vocês dois. E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre essa pessoa que está no seu coração. Sobre os sinais que eu já te dei. Sobre as dúvidas que o inimigo plantou na sua mente. Sobre o tempo que eu peço que você confie em mim. Sobre as promessas que eu tenho guardadas para o seu relacionamento. E sobre a certeza absoluta de que se eu coloquei essa pessoa na sua vida, eu tenho um plano perfeito para vocês dois. Então, não vai embora. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque cada palavra que vai ser dita aqui foi preparada especialmente para você. Para a sua situação, para o seu coração, para o seu momento. Antes de continuar, quero que você escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus para o meu amor, porque essa declaração vai abrir portas no espiritual que você nem imagina. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, antes de qualquer coisa, antes mesmo de você entender todos os detalhes do que está vivendo, preciso que você saiba de uma verdade fundamental que vai mudar a forma como você enxerga tudo. Absolutamente nada na sua vida acontece por acidente. Cada encontro, cada conversa, cada olhar trocado, cada momento compartilhado, tudo isso passou pelo crivo das minhas mãos antes de chegar até você. E essa pessoa específica que está no seu coração agora, não chegou até você de maneira aleatória. Deixa eu te contar como eu trabalho, porque muitos dos meus filhos ainda não entenderam isso completamente.
E essa falta de compreensão tem feito com que eles percam bênçãos que eu mesmo preparei para eles. Eu não apenas crio pessoas e as coloco no mundo esperando que elas se encontrem por sorte. Não. Eu sou o Senhor do tempo, do espaço e de cada detalhe da história humana. Antes mesmo de você ter nascido, antes mesmo de você ter dado seu primeiro choro neste mundo, eu já conhecia o nome de todas as pessoas que um dia entrariam na sua vida. Eu já sabia quem te faria rir, quem te faria chorar, quem passaria pela sua vida como uma lição e quem ficaria como uma bênção. E essa pessoa que está no seu coração agora, eu a conheço desde antes que ela nasceu também. Eu conheço cada detalhe da história dela, em cada ferida que ela carrega, cada sonho que ela guarda no fundo do coração, cada oração que ela fez nos momentos de solidão. E em algum ponto da jornada de vocês dois, em algum momento específico e absolutamente não acidental, eu decidi que os caminhos de vocês deveriam se cruzar. Eu decidi que havia algo que só podia acontecer quando duas almas específicas se encontrassem. Pensa comigo. Você já parou para refletir sobre como foi que vocês se conheceram? Sobre as circunstâncias que levaram a esse encontro? Às vezes são coisas tão pequenas, tão aparentemente insignificantes, que as pessoas descartam como coincidência. Uma mensagem que chegou na hora certa, um lugar que você não tinha planejado estar. Um amigo em comum que fez a apresentação. Uma situação que te tirou da sua rotina e te colocou exatamente onde essa pessoa estava. Meu filho, minha filha, não existe coincidência no vocabulário do Senhor. Existe providência, existe propósito, existe o meu timing perfeito agindo nos bastidores da sua história. E sabe por que eu coloco pessoas específicas no caminho umas das outras? Porque eu conheço o que cada alma precisa para crescer, para florescer, para se tornar tudo aquilo que eu planejei que ela fosse. Eu conheço as áreas da sua vida onde você precisa de cura. Eu conheço os lugares do seu coração que ainda estão fechados por causa de decepções antigas. Eu conheço os dons que estão adormecidos dentro de você, esperando para serem despertados. E às vezes, eu uso outra pessoa como instrumento da minha graça na vida de alguém. Eu coloco alguém que tem exatamente o que você precisa receber. E você tem exatamente o que essa pessoa precisa receber. Não é sobre perfeição. Não estou dizendo que essa pessoa que eu coloquei no seu caminho é perfeita, porque nenhum ser humano é perfeito. Todos os meus filhos têm falhas, têm histórias, têm áreas que ainda precisam de trabalho e crescimento. Mas há uma diferença enorme entre uma pessoa imperfeita que eu escolhi para andar ao seu lado e uma pessoa imperfeita que está no seu caminho por outras razões. Quando eu escolho alguém para caminhar com você, eu coloco dentro de você um reconhecimento que vai além da lógica. Uma sensação que não precisa de muito esforço para ser explicada, mas que é absolutamente real e absolutamente de mim. Eu preciso que você entenda também que o propósito de eu colocar essa pessoa no seu caminho vai muito além do que você consegue enxergar agora. Você talvez esteja olhando para essa situação e pensando apenas no presente, pensando nos sentimentos de hoje, nas circunstâncias de agora. Mas eu estou olhando para a eternidade. Eu estou vendo não apenas quem você é hoje, mas quem você vai se tornar. Não apenas quem essa pessoa é hoje, mas quem ela vai se tornar. E eu estou vendo como a história de vocês dois juntos pode impactar outras pessoas. Pode construir algo que vai além dos dois. Pode ser um testemunho do meu amor e da minha fidelidade para o mundo ao redor de vocês. Às vezes, eu coloco alguém no seu caminho para te ensinar a amar de um jeito que você nunca amou antes. Às vezes, é para te curar de feridas que você pensava que nunca iam sarar. Às vezes, é para te mostrar que você é mais capaz de amar do que você mesmo acredita.
Às vezes é simplesmente porque eu quero te dar alegria, quero te dar companheirismo, quero que você experimente na terra um reflexo do amor que eu tenho por você no céu. E esse reflexo tem um nome, tem um rosto, tem uma voz, e você sabe exatamente de quem eu estou falando. Então, meu filho, minha filha, não descarte o que está sentindo como sendo apenas emoção passageira. Não minimize o que está acontecendo entre vocês como sendo algo trivial. Preste atenção, abra seus olhos espirituais, porque eu estou trabalhando. Eu sempre estou trabalhando. E essa pessoa no seu coração pode ser uma das mais belas obras que eu já fiz na sua vida. Meu amado filho, minha amada filha. Uma das coisas que mais me dói ver é quando um dos meus filhos passa por algo que eu preparei com tanto cuidado e não consegue reconhecer a minha mão ali. Não porque eu não tenha me comunicado, não porque eu tenha ficado calado, mas porque o barulho do mundo, as vozes do medo, as feridas do passado acabam criando um ruído tão grande que minha voz fica abafada. E hoje eu quero mudar isso. Hoje eu quero te mostrar todos os sinais que eu já te dei sobre essa pessoa. Sinais que talvez você tenha visto, mas não soube interpretar. O primeiro sinal que eu costumo dar é a paz. Quando você está perto dessa pessoa, ou mesmo quando você pensa nela, existe uma paz que se instala no seu coração, que é diferente da agitação comum dos relacionamentos baseados apenas em atração superficial. Não estou falando de uma paz entediante ou sem emoção. Estou falando de uma paz profunda, daquela que passa todo o entendimento, que existe mesmo quando há desafios, mesmo quando as circunstâncias externas são complicadas, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Essa paz é a minha assinatura. Eu dizendo para o seu coração, aqui é seguro, aqui você pode se abrir. Aqui você pode ser você mesmo. O segundo sinal é o crescimento. Você notou como você tem crescido desde que essa pessoa entrou na sua vida? Como você tem pensado mais, se questionado mais, desejado ser uma versão melhor de si mesmo? Quando eu coloco alguém no seu caminho com propósito, essa pessoa, só pela presença dela, te desafia a crescer. Não por pressão, não por crítica constante, mas simplesmente porque o nível de quem ela é te inspira a querer ser mais. Isso não é acidente, isso é eu usando a presença de outra pessoa para fazer crescer aquilo que eu plantei dentro de você. O terceiro sinal é a facilidade da conexão. Meu filho, minha filha, você sabe o quanto é difícil se conectar de verdade com alguém neste mundo? O quanto as pessoas ficam com máscaras, o quanto as conversas podem ser superficiais, o quanto é raro encontrar alguém com quem você pode ser genuinamente você mesmo. Quando eu uno duas pessoas, eu crio entre elas uma facilidade de conexão que é quase sobrenatural. As conversas fluem. Os silêncios não são constrangedores. Você pode ser vulnerável sem sentir que vai ser julgado. Você pode rir de verdade, chorar de verdade, ser de verdade. Essa facilidade não é algo que se constrói da noite para o dia com qualquer pessoa. Ela é um presente que eu dou quando eu reconheço que duas almas têm algo especial a construir juntas. O quarto sinal são as orações respondidas de formas que você não esperava. Quantas vezes você orou pedindo um amor verdadeiro? Quantas vezes você levantou seus olhos para mim e disse: Senhor, eu quero alguém que me ame de verdade, que seja real, que tenha caráter, que caminhe comigo na fé. E agora essa pessoa chegou com características que você pediu, mas que você talvez não esteja reconhecendo como resposta de oração, porque vieram embrulhadas de um jeito diferente do que você imaginava. Meu filho, minha filha, eu sempre respondo às orações dos meus filhos, mas eu raramente respondo do jeito que eles esperam. Eu sempre respondo de um jeito melhor. O quinto sinal é a confirmação que vem de várias direções ao mesmo tempo.
Quando eu quero confirmar algo para um dos meus filhos, eu não confio em apenas um canal. Eu falo pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias, por pessoas de confiança ao seu redor. Se você tem recebido confirmações sobre essa pessoa de diferentes fontes, se a palavra tem falado sobre amor e relacionamento, se pessoas sábias ao seu redor têm dito coisas positivas sobre ela, se as circunstâncias têm facilitado o encontro de vocês de maneiras inexplicáveis, preste atenção. Isso não é acidente. Sou eu falando em surround sound, de todos os ângulos possíveis, para que você não tenha dúvidas. O sexto sinal, e talvez o mais poderoso de todos, é aquele reconhecimento interior que acontece quando você está perto dessa pessoa. Aquela sensação de que você a conhece há muito mais tempo do que realmente conhece. Aquela familiaridade que não tem explicação lógica. Aquela certeza silenciosa de que essa pessoa faz parte de algo maior na sua vida. Isso é o Espírito dentro de você, reconhecendo o que eu já estabeleci. É a sua alma percebendo o que eu planejei antes mesmo de você nascer. Mas sabe o que acontece com muitos dos meus filhos? Eles veem esses sinais, eles sentem essas coisas. E aí o medo aparece e diz, mas e se for só sentimento meu? E se eu estiver enganado? E se essa pessoa não sentir o mesmo? E aí eles começam a racionalizar tanto que apagam o que eu acendi. Eles começam a duvidar tanto que perdem a capacidade de receber o que eu estou oferecendo. Meu filho, minha filha, fé não é a ausência de dúvida. Fé é a decisão de confiar em mim mesmo quando a dúvida está presente. E hoje eu te peço, olha para os sinais que eu já te dei. Eles estão lá. Eles sempre estiveram lá. Escreva nos comentários. Eu vejo os sinais de Deus na minha vida. Porque reconhecer os sinais é o primeiro passo para receber a bênção. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que você já passou por relacionamentos antes. Eu sei que você já tentou construir algo com outras pessoas. Já se abriu, já se entregou, já sonhou. E talvez já tenha sido decepcionado. Eu sei que essas experiências deixaram marcas, deixaram perguntas e talvez tenham deixado uma desconfiança sutil no seu coração. Uma voz que diz, melhor não acreditar muito, porque já acreditei antes e me machuquei. E é exatamente por isso que hoje eu quero te explicar porque esse amor, esse que você está sentindo agora, parece tão diferente de tudo que você já viveu. Porque ele é diferente. E não é coincidência. Existe uma categoria de sentimento que as pessoas confundem com amor, mas que na verdade é apenas uma sombra do amor real. É o amor baseado em carência. Aquele que você sente por alguém simplesmente porque está com medo de ficar sozinho, ou porque essa pessoa preenche uma necessidade imediata, ou porque a atração física é intensa, mas não há nada mais sólido por baixo. Esse tipo de sentimento é intenso no começo, mas logo vai perdendo força, porque ele não tem raiz, ele não tem profundidade, ele é construído sobre areia. Depois tem o amor baseado em costume, aquele que se desenvolve quando duas pessoas passam muito tempo juntas e confundem a familiaridade com amor. Não é necessariamente ruim, mas também não é o tipo de amor que eu planejo para os meus filhos quando eu quero dar o meu melhor a eles. E depois tem o amor que vem de mim. O amor que eu planto, que eu regro, que eu cultivo. Esse é diferente desde o começo. E você sabe disso, você sente isso. E o fato de você estar aqui, assistindo a esse vídeo, me diz que você está reconhecendo essa diferença, mas talvez não esteja conseguindo ainda confiar completamente nela. Então deixa eu te dizer o que torna esse amor diferente. O amor que eu projeto entre duas pessoas tem uma qualidade específica que os outros não têm. Ele te aponta para cima, não para baixo. Ele te faz querer ser mais, não menos. Ele te aproxima de mim, não te afasta.
Quando o amor é verdadeiramente de origem divina, as duas pessoas envolvidas crescem espiritualmente por conta do relacionamento. A fé fica mais forte, a oração fica mais natural. O desejo de servir, de ser generoso, de ser melhor, fica mais intenso. Isso porque eu sou amor, e onde eu habito, o amor floresce de um jeito que não tem explicação humana. Outro motivo pelo qual esse amor parece diferente é que ele não depende de perfeição para existir. Nos relacionamentos baseados em coisas superficiais, qualquer imperfeição pode ser fatal. Qualquer erro pode colocar tudo em risco. Mas o amor que vem de mim tem uma capacidade de suportar que vai além da lógica humana. Não estou dizendo que o relacionamento não vai ter desafios, porque vai. Estou dizendo que a base sobre a qual esse amor está construído é sólida o suficiente para suportar os desafios sem desabar. E tem mais, esse amor te cura. Relacionamentos que não são da minha vontade tendem a reabrir feridas antigas, a despertar inseguranças, a confirmar medos. Mas o amor que eu planto, o amor que eu escolho para você, tem uma qualidade terapêutica. Ele vai tocando suavemente nas áreas feridas da sua alma e trazendo cura para lugares que você pensava que nunca iam sarar. Não de um jeito mágico e instantâneo, mas de um jeito gradual, constante, real, de um jeito que só eu sei fazer. Você também vai notar que esse amor tem uma qualidade de reciprocidade que os outros não tinham da mesma forma. Nos relacionamentos, onde apenas um lado se esforça, onde apenas um lado ama, onde apenas um lado cede, há um desequilíbrio que eventualmente destrói tudo. Mas quando eu uno duas pessoas com propósito, eu coloco em ambas o desejo genuíno de dar, de cuidar, de priorizar o outro. Não necessariamente ao mesmo tempo e da mesma forma, porque cada pessoa tem seu processo, mas há em ambas uma orientação para o outro que é inegável. E sabe o que mais distingue esse amor? Ele tem futuro. Ele não é só para agora, para esse momento, para essa fase da vida. Ele é construído para durar, para crescer, para enfrentar as estações da vida, as boas e as difíceis, e sair mais forte de cada uma. Porque eu não plano relacionamentos temporários quando eu planejo com propósito. Quando eu digo que quero que você esteja com essa pessoa, eu estou falando de uma história que tem começo, tem desenvolvimento e tem a eternidade como horizonte. Então, meu filho, minha filha, quando você perceber que esse amor é diferente, não se assuste, não fuja, não sabote por medo. Deixa eu trabalhar. Deixa esse amor crescer da maneira que eu planejei. Você merece isso. Eu preparei isso para você com muito cuidado e muita amor. Meu amado filho, minha amada filha, hoje eu quero sentar com você, olho no olho, coração a coração, e falar sobre algo que sei que está te pesando. Quero falar sobre as dúvidas, porque eu sei que elas existem. Eu sei que mesmo enquanto seu coração sente algo poderoso em relação a essa pessoa, existe uma parte de você que questiona, que hesita, que pergunta. E eu quero que você saiba, ter dúvidas não é fraqueza. Ter dúvidas é humano. Mas deixar as dúvidas governarem a sua vida é perigoso. E hoje eu vim falar diretamente sobre cada uma delas. A primeira dúvida que muitos dos meus filhos carregam é: e se eu estiver inventando tudo isso? E se for só minha cabeça, só meu coração querendo acreditar em algo que não é real? Meu filho, minha filha, existe uma diferença muito clara entre o que o seu coração carente inventa e o que eu planto. O que o coração carente inventa se alimenta de ilusão, de idealizações, de projeções. Ele cria uma versão da pessoa que não corresponde à realidade. Mas o que eu planto é sólido, é real, é confirmado pelas ações, pelo caráter, pela consistência. Quando eu coloco algo verdadeiro no seu coração, ele resiste ao teste do tempo, ele resiste ao escrutínio,
Ele resiste às inconsistências do dia a dia e ainda assim permanece. Olha para essa pessoa com honestidade, não com os óculos da idealização, mas com os olhos abertos. Ela tem caráter? Ela é consistente? As ações dela condizem com as palavras? Ela te trata com respeito? Se a resposta é sim, então o que você sente não é invenção, é discernimento. É minha voz dentro de você, reconhecendo alguém que eu escolhi. A segunda dúvida é: e se ela não sentir o mesmo por mim? Essa é a dúvida que mais paralisa, porque envolve o medo da rejeição, um dos medos mais profundos do coração humano. E eu entendo esse medo, meu filho, minha filha. Eu sei o quanto dói se abrir e não ser correspondido. Eu sei o quanto isso pode machucar. Mas deixa eu te dizer algo. Quando eu escolho duas pessoas para estarem juntas, eu trabalho nos dois corações simultaneamente. Pode ser que um coração esteja mais à frente no processo que o outro. Pode ser que os tempos sejam diferentes. Pode ser que um já reconheça enquanto o outro ainda está descobrindo. Mas eu nunca coloco um amor unilateral como destino definitivo para nenhum dos meus filhos. Agora, isso não significa que você deve forçar, pressionar ou manipular qualquer coisa. Significa que você deve confiar no meu tempo. Significa que você deve ser autêntico, ser você mesmo, se permitir ser visto de verdade e deixar que o coração do outro responda de forma natural ao que eu já plantei lá. O amor verdadeiro não precisa ser forçado. Ele floresce quando o ambiente é propício, quando ambas as partes estão dispostas a crescer e quando eu tenho espaço para agir. A terceira dúvida é: mas e o passado dela? Mas e as coisas que ela já viveu? Mas e as falhas que eu vejo nela? Meu filho, minha filha, eu sou o Deus da redenção. Eu sou o Deus que pega histórias quebradas e faz obras de arte com elas. Eu não escolho pessoas para os meus filhos com base na perfeição, porque se fosse assim, ninguém seria escolhido por ninguém. Eu escolho com base no propósito, com base no potencial, com base no que posso fazer quando duas almas se rendem a mim juntas. O passado de alguém não define o futuro que eu planejei para ela. E o passado de alguém com outras pessoas não determina como esse alguém vai ser com você. Na história que eu escrevi especificamente para vocês dois. A quarta dúvida é talvez a mais silenciosa, mas também uma das mais poderosas. Será que eu mereço um amor assim? E aqui, meu filho, minha filha, eu preciso ser muito direto com você. Sim, você merece. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque você tem tudo resolvido. Você merece porque eu te amo. Você merece porque eu planejei bênçãos para a sua vida desde antes de você nascer. Você merece porque o preço que foi pago pela sua vida determina o seu valor. E esse preço foi alto demais para que eu quisesse para você qualquer coisa menos que o meu melhor. Não deixe a voz do inimigo que fala de indignidade, de insuficiência, de você não é bom o suficiente para ser amado dessa forma. Não deixe essa voz ganhar espaço. Ela é mentira. Ela sempre foi mentira. E quanto mais você acredita nela, mais ela afasta de você as bênçãos que eu preparei. Escreva nos comentários: eu mereço o amor que Deus planejou para mim, porque declarar isso em voz alta é quebrar as correntes do medo e da indignidade. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu falar com você sobre algo que precisa ser dito com clareza e sem rodeios, porque a ignorância nessa área tem custado caro demais para muitos dos meus filhos. Preciso falar sobre o inimigo, não para te causar medo, mas para te armar com conhecimento, porque o inimigo não age às claras. Ele age nas sombras, nas dúvidas, nos mal-entendidos, nos momentos de fraqueza. E quando ele percebe que eu estou unindo duas pessoas com propósito, ele se mobiliza. Ele não fica parado assistindo, ele age. E o primeiro campo de batalha onde ele age é a mente.
Ele não precisa destruir o seu relacionamento por fora, se ele conseguir destruí-lo por dentro, na sua cabeça. Então, ele planta pensamentos de dúvida. Será que isso é real? Pensamentos de insegurança. Será que eu sou bom o suficiente para essa pessoa? Pensamentos de comparação. E se ela preferir alguém melhor do que eu? Pensamentos de desconfiança. Será que posso acreditar mesmo nessa pessoa? E o mais perigoso de todos, isso não vai funcionar. Melhor nem tentar. Esses pensamentos não vêm de mim. Quando você os ouve na sua mente, saiba que eles não são a minha voz. A minha voz fala paz, fala fé, fala esperança, fala possibilidade. A voz do inimigo fala medo, fala impossibilidade, fala fracasso antes mesmo de começar. Aprenda a discernir essas vozes, porque esse discernimento pode ser a diferença entre você receber ou perder a bênção que eu preparei para você. O segundo campo de batalha é a comunicação. O inimigo ama mal-entendidos. Ama quando uma palavra é interpretada de forma errada. Ama quando um silêncio é lido como indiferença, quando na verdade é timidez. Ama quando uma demora em responder uma mensagem se torna uma crise de insegurança. Ama quando um momento de mau humor vira uma discussão enorme que deixa os dois magoados e distantes. Ele amplifica os pequenos problemas para que pareçam intransponíveis. Ele faz de uma formiga um elefante. Ele transforma mal-entendidos pequenos em feridas profundas se você deixar. A antídoto para isso é a comunicação honesta, aberta e corajosa. É falar quando algo te machuca, em vez de guardar e deixar crescer. É perguntar quando você não entende, em vez de assumir o pior. É escolher a humildade em vez do orgulho quando um conflito surge. Essas escolhas parecem pequenas, mas no mundo espiritual elas são enormes. Cada vez que você escolhe o amor e a comunicação, em vez do silêncio e do orgulho, você fecha uma porta que o inimigo tentou abrir. O terceiro campo de batalha é o passado. O inimigo ama usar o passado como arma. Ele pega feridas antigas, de relacionamentos anteriores, de decepções que você sofreu e as usa para criar filtros distorcidos através dos quais você enxerga o presente. Ele faz você projetar em pessoas novas os erros de pessoas antigas. Ele faz você reagir à pessoa que está diante de você hoje com base em traumas de pessoas que já se foram. Isso é extremamente injusto com a pessoa que eu coloquei na sua vida agora. E também é extremamente injusto com você mesmo, que merece viver o presente com olhos limpos e coração aberto. O quarto campo de batalha é o tempo. O inimigo trabalha muito com o timing, tentando te fazer agir rápido demais quando eu peço que você espere, ou te fazendo esperar quando eu já abri a porta e você precisa entrar. Ele te faz pressionar quando você deveria ter paciência e te faz hesitar quando você já deveria ter agido. Ele sabe que o tempo errado pode complicar até o relacionamento mais belo. E por isso é tão importante que você esteja sintonizado comigo, ouvindo a minha voz, seguindo o meu ritmo, em vez do seu próprio ansioso ou do medo paralisante. O quinto e talvez mais sorrateiro campo de batalha são as pessoas ao redor. O inimigo usa pessoas mal intencionadas, pessoas com opiniões não pedidas, pessoas que falam por inveja ou por amargura própria, para lançar dúvidas sobre o que você tem. Ele usa comentários aparentemente inocentes que ficam ecoando na sua cabeça. Você tem certeza sobre essa pessoa? Eu já ouvi coisas sobre ela. Tem alguém muito melhor por aí para você. E esses comentários vindos de pessoas em quem você confia podem fazer um estrago enorme se você não souber filtrá-los. Não estou dizendo para ignorar todo o conselho. Estou dizendo para discernir a fonte. Conselhos que vêm de pessoas que caminham com Deus, que conhecem você de verdade, que falam com amor e sabedoria, esses valem ser ouvidos.
Mas opiniões que vêm de pessoas amarguradas, invejosas ou que simplesmente não conhecem toda a história, essas precisam ser descartadas. Você não pode construir um futuro baseado na opinião de quem não tem compromisso com o seu bem mais profundo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe um processo que acontece antes de qualquer grande bênção na vida de um dos meus filhos. Um processo que nem sempre é confortável, nem sempre é fácil de entender e que muitas vezes é interpretado de forma errada. Esse processo é a preparação. E quando se trata de unir duas almas, eu preparo cada uma delas com um cuidado e uma atenção que vai muito além do que você consegue enxergar de onde está. Pensa assim: eu sou o maior artista que já existiu. Eu criei o universo com palavras. Eu pinto o pôr do sol em cores que nenhum pintor humano consegue reproduzir. Eu desenho flocos de neve individualmente, cada um diferente do outro, bilhões deles, e cada um perfeito nos mínimos detalhes. Se eu tenho esse nível de cuidado com coisas temporárias, imagina o cuidado que eu tenho com aquilo que é eterno, com as almas dos meus filhos, com as histórias de amor que eu escrevo para eles. E parte desse cuidado é a preparação. Antes de eu juntar duas pessoas, eu trabalho em cada uma delas individualmente. Eu trabalho nas feridas que precisam ser curadas para que não se tornem veneno dentro do relacionamento. Eu trabalho nos padrões de comportamento que precisam ser quebrados para que não destruam o que está sendo construído. Eu trabalho no caráter, porque caráter é a fundação sobre a qual qualquer relacionamento duradouro precisa ser construído. E essa preparação acontece de maneiras diferentes para cada pessoa. Para alguns, acontece através de um período de solidão, um período que parece eterno e doloroso, mas que, na verdade, é um tempo precioso que eu uso para que o meu filho aprenda a se conhecer. Aprenda a estar com ele mesmo. Aprenda a encontrar em mim a fonte da sua completude, em vez de buscar em outra pessoa o que só eu posso dar. Porque um dos maiores equívocos que vejo é quando alguém busca em um relacionamento humano a plenitude que só existe em mim. Isso coloca uma pressão impossível sobre o outro e, eventualmente, tudo desmorona. Para outros, a preparação acontece através de relacionamentos anteriores que não funcionaram. E eu sei que isso dói de ouvir, mas precisa ser dito. Às vezes, eu permito que um relacionamento não dê certo não porque eu desejo que você sofra, mas porque aquela experiência específica está ensinando algo que você precisava aprender antes de estar pronto para a pessoa certa. Cada relacionamento que passou pela sua vida, mesmo os que terminaram em dor, deixou algo em você. Uma lição, uma cicatriz que se tornou sabedoria, uma área que cresceu. E eu usei cada um deles como parte do meu processo de te preparar para o que está por vir. Para outros ainda, a preparação acontece através de desafios na vida em geral, não necessariamente relacionados a relacionamentos. Desafios financeiros que ensinaram fé. Desafios de saúde que ensinaram dependência de mim. Desafios familiares que ensinaram paciência e perdão. Desafios profissionais que moldaram o caráter. Tudo isso é preparação. Tudo isso é eu trabalhando para que quando a pessoa certa apareça, você seja capaz de oferecer a ela a melhor versão de si mesmo que você pode ser naquele momento. E não é só você que eu estou preparando.
Enquanto eu trabalho em você, eu estou trabalhando na outra pessoa também. Ela tem seus próprios processos, seus próprios desafios, suas próprias áreas que precisam crescer. E eu sincronizo esses processos de forma magistral. Eu cuido para que quando vocês dois estiverem prontos, quando os momentos individuais de preparação tiverem chegado ao ponto necessário, eu os traga um ao encontro do outro da maneira mais perfeita possível. Isso explica por que, às vezes, o encontro com a pessoa certa acontece num momento que parecia inesperado. Porque não era inesperado para mim, era exatamente no timing que eu calculei. Era quando ambos estavam no ponto certo do processo de preparação para receber o que eu tinha para dar. Então, meu filho, minha filha, se você está num período de espera, se parece que as coisas não estão avançando da forma que você gostaria, não interprete isso como abandono da minha parte. Não interprete como se eu tivesse te esquecido. Interprete como preparação. Pergunte a mim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse período? O que ainda precisa crescer em mim para que eu possa receber e manter a bênção que o Senhor preparou para a minha vida? E então ouça, e então cresça, e então confie que eu estou trabalhando nos dois lados da história, preparando o terreno para o encontro mais belo que sua vida já terá. Escreva nos comentários: Deus está me preparando para o amor certo, porque reconhecer o processo é o primeiro passo para atravessá-lo com fé. Meu querido filho, minha querida filha, quero falar hoje sobre uma das virtudes mais difíceis de cultivar no mundo em que vocês vivem: a paciência. E especificamente, quero falar sobre a paciência no amor, sobre o ato de esperar o meu tempo, sobre por que eu peço que você espere e o que acontece enquanto você espera, porque o mundo em que você vive prega o oposto da espera. O mundo diz: você quer, vai lá e pega. O mundo diz: não espere, corra atrás. O mundo diz que esperar é sinal de fraqueza, de passividade, de falta de determinação. Mas eu te digo o contrário. Esperar no Senhor é um dos atos mais poderosos e corajosos que um dos meus filhos pode praticar. Deixa eu te explicar porque o meu timing é diferente do seu timing. Você enxerga o presente. Você enxerga um pouco do passado. Mas eu enxergo tudo, do começo ao fim. Cada detalhe, cada consequência, cada ramificação de cada decisão. Quando eu digo espera, não é porque eu estou sendo cruel ou indiferente ao que você sente. É porque eu estou vendo algo que você não pode ver ainda. Estou vendo que agir agora produziria um resultado diferente do que agir no meu tempo. Estou vendo que há um ajuste ainda acontecendo, um crescimento ainda necessário, uma circunstância ainda se posicionando para que quando o momento chegar, seja perfeito. Pensa no exemplo de José no Antigo Testamento. Ele tinha um sonho, uma promessa, um propósito claro. Mas entre a promessa e o cumprimento, houve anos de espera, de provação, de circunstâncias que pareciam o oposto do que foi prometido. Poço, escravidão, prisão. Cada um desses momentos parecia uma contradição do que eu havia dito. Mas cada um deles era parte do processo. Era eu preparando José para o nível de autoridade e responsabilidade para o qual eu o havia chamado. Se eu tivesse colocado José no trono no dia seguinte ao sonho, ele não teria sobrevivido ao peso daquele trono. A preparação era necessária para o propósito, e no amor não é diferente. Às vezes eu peço que você espere, porque a outra pessoa ainda está passando pelo próprio processo de preparação. Ainda está saindo de algo que precisava terminar. Ainda está crescendo em áreas que precisam de crescimento antes de ela estar disponível, de coração e de vida, para receber o que vocês dois têm a construir juntos. E se você agir fora do meu tempo, pode entrar na vida dela num momento errado e complicar um processo que estava em andamento de forma positiva. Às vezes, eu peço que você espere,
porque você mesmo ainda está em processo. Ainda há algo em você que precisa ser resolvido antes de você estar pronto para esse relacionamento. Pode ser uma cura emocional que ainda está acontecendo, pode ser um padrão de comportamento que ainda está sendo quebrado, pode ser uma área da sua vida, profissional, financeira, espiritual, que precisa chegar a um determinado ponto antes de o relacionamento poder florescer sem que aquela área se torne um problema. E às vezes, eu peço que você espere simplesmente porque as circunstâncias externas ainda precisam se alinhar. Há pessoas que precisam estar no lugar certo, situações que precisam se resolver, portas que precisam se abrir ou se fechar, para que o encontro ou o aprofundamento do relacionamento aconteça da forma mais natural e saudável possível. Mas deixa eu te dizer o que acontece quando você espera corretamente. Quando você espera com fé, com atitude ativa de confiança em mim, não uma espera passiva e resignada, mas uma espera expectante e cheia de fé, você cresce, você se fortalece, você aprende mais sobre quem você é, você se aproxima mais de mim. E quando o momento certo finalmente chega, você está muito mais preparado para receber e manter o que eu tenho para você do que estaria se tivesse agido no seu próprio tempo. A espera também tem um efeito purificador nos sentimentos. Quando você ama alguém de verdade e espera, com o passar do tempo você descobre se o que sente é amor genuíno ou apenas atração passageira. O amor genuíno sobrevive à espera. Ele não some com o tempo. Ele cresce. Ele fica mais profundo, mais real, mais sólido. Já a atração passageira, a que é baseada em emoções superficiais, essa vai se dissipando durante o período de espera. E eu uso a espera também como um filtro para te mostrar o que é real no que você sente. Então, meu filho, minha filha, se você está num momento de espera em relação a essa pessoa, se parece que as coisas não estão avançando no ritmo que você quer, respira fundo. Confia em mim. Eu não te esqueci. Eu não esqueci o desejo do seu coração. Eu estou trabalhando ativamente nos bastidores em favor de você e do relacionamento que eu planejei para a sua vida. E quando o meu momento chegar, e ele vai chegar, você vai entender por que a espera valeu cada segundo. Meu amado filho, minha amada filha, até agora eu falei muito sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu planejei, sobre como eu trabalho. Mas hoje quero falar sobre o que eu preciso que você faça, porque eu sou um Deus que age em parceria com meus filhos. Eu não faço tudo enquanto você fica passivo. Eu faço a minha parte e eu preciso que você faça a sua. E quando se trata de proteger e nutrir uma união que eu abençoei, há coisas específicas que eu quero que você faça agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora. A primeira coisa que eu quero que você faça é orar. Orar especificamente pelo relacionamento, pela pessoa, por vocês dois, como uma unidade. Não apenas orar pedindo as coisas que você quer, mas orar pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo que a minha vontade se cumpra de forma perfeita. Há um poder espiritual imenso na oração intercessória, quando você ora pela outra pessoa, quando você levanta o nome dela diante de mim, quando você apresenta o relacionamento nas minhas mãos todos os dias. Essa oração cria uma cobertura espiritual sobre o relacionamento que o inimigo não consegue penetrar facilmente. A segunda coisa que eu quero que você faça é trabalhar em você mesmo. Não espere o relacionamento para começar a crescer. Não espere ter um parceiro para começar a se tornar a melhor versão de si mesmo. Comece agora. Cuide da sua saúde emocional. Busque cura para as feridas que ainda existem. Trabalhe nas áreas do seu caráter que ainda precisam de desenvolvimento. Invista na sua vida espiritual, porque quanto mais você crescer como indivíduo, mais rico você vai ser como parceiro.
E quanto mais maduro você for, quando o relacionamento florescer, mais capaz você será de contribuir para a construção de algo duradouro. A terceira coisa que eu quero que você faça é aprender a comunicar. Muitos relacionamentos que eu abençoei foram destruídos não por falta de amor, mas por falta de comunicação, por orgulho que impedia de pedir desculpas, por medo que impedia de ser vulnerável, por insegurança que tornava impossível expressar os próprios sentimentos de forma clara. Aprenda a comunicar. Aprenda a falar sobre o que sente, sobre o que precisa, sobre o que te machuca, de forma clara, amorosa e sem acusação. Aprenda também a ouvir de verdade, não apenas para formular sua resposta, mas para realmente entender o que o outro está dizendo. A quarta coisa que eu quero que você faça é proteger os limites do relacionamento. Em um mundo onde tudo convida para o excesso, onde as fronteiras são constantemente desafiadas, é extremamente importante que você e a pessoa que eu coloquei na sua vida estabeleçam limites claros e saudáveis. Limites que protejam a intimidade emocional de ser exposta de forma imprudente. Limites que guardem o respeito mútuo mesmo nos momentos de conflito. Limites que definam o que é e o que não é aceitável dentro da relação. Esses limites não são prisões, são proteções. São cercas que mantêm dentro do relacionamento o que deve estar dentro e mantêm fora o que poderia destruí-lo. A quinta coisa é escolher a gratidão. Todos os dias, em vez de focar no que ainda não está como você quer, escolha focar no que já está presente. Agradeça pelo que essa pessoa já representa na sua vida. Agradeça pela conexão que vocês têm. Agradeça pelos momentos bons, pelos risos, pelas conversas que alimentam a alma. A gratidão tem um poder transformador que poucas pessoas entendem. Ela muda o filtro através do qual você enxerga o relacionamento. E quando você passa a enxergar com gratidão, você começa a ver mais razões para celebrar do que para reclamar. A sexta coisa, e talvez a mais importante de todas, é confiar em mim. Colocar o relacionamento nas minhas mãos todos os dias. Reconhecer que eu sou o autor dessa história e que eu a estou escrevendo com sabedoria, com amor e com propósito. Quando você confia em mim com o seu relacionamento, você libera uma pressão enorme de cima de você mesmo e da outra pessoa. Você para de tentar controlar cada detalhe e começa a colaborar com o que eu já estou fazendo. E é nessa colaboração, nessa dança entre a sua ação e a minha direção, que os relacionamentos mais belos da história foram construídos. Escreva nos comentários: eu coloco meu amor nas mãos de Deus. Porque essa declaração é um ato de fé que abre as portas do céu sobre o seu relacionamento. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu quero que você carregue no coração para sempre. Algo que precisa ser mais forte do que qualquer dúvida, mais sólido do que qualquer medo, mais persistente do que qualquer dificuldade que vier pela frente. Quero que você conheça as minhas promessas para o seu relacionamento. Porque eu não sou um Deus que age sem garantias. Eu sou um Deus de promessas. E quando eu faço uma promessa, eu a cumpro. Sempre, sem exceção. A primeira promessa que eu tenho para você é que eu jamais vou abandonar vocês. Não importa em que ponto do caminho você esteja agora. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis ou incertas. Eu estou com você. Eu estou no seu relacionamento. Eu não benço uma união e depois me retiro para ver como vai dar. Eu permaneço. Eu continuo trabalhando, continuo guiando, continuo protegendo e nutrindo o que eu mesmo plantei. Isso é uma garantia que não tem prazo de validade. A segunda promessa é que eu vou fazer prosperar o que foi edificado sobre mim. Quando um relacionamento tem a minha presença como fundação, quando eu estou no centro e não na periferia,
Quando ambos os envolvidos buscam a mim juntos e individualmente, esse relacionamento não apenas sobrevive, ele floresce. Ele cresce de uma forma que surpreende até quem está dentro dele. Porque quando eu prosperou algo, não há força no inferno que possa detê-lo. Não há situação econômica que possa destruí-lo. Não há circunstância externa que possa apagá-lo. A terceira promessa é que eu vou dar a vocês um amor que cresce com o tempo. O mundo diz que o amor esfria com o passar dos anos, que a paixão vai embora, que o romantismo se perde na rotina. Mas o amor que eu projeto é diferente. Ele não esfria com o tempo, ele se aprofunda. Ele não perde a beleza com os anos. Ele ganha dimensões novas que no começo nem eram possíveis de imaginar. Ele não se cansa da rotina, porque encontra no cotidiano compartilhado um poço de riqueza que nunca se esgota. Esse é o tipo de amor que eu tenho para você. A quarta promessa é que eu vou guardar vocês nas tormentas. A vida não é feita apenas de dias bons. Haverá dias difíceis, haverá desafios, haverá momentos onde o relacionamento vai ser testado. E em cada um desses momentos, eu estarei lá. Não como um espectador, mas como um guardião ativo. Eu vou guardar o coração de vocês um para o outro. Vou guardar o compromisso nos momentos de fraqueza. Vou guardar o amor nos momentos de frustração. Vou ser a cola que mantém tudo unido quando as próprias forças de vocês não são suficientes. A quinta promessa é que eu vou honrar a fidelidade de vocês. Quando dois filhos meus escolhem se comprometer um com o outro, quando escolhem a fidelidade num mundo que prega o oposto, quando escolhem construir e não abandonar, quando escolhem perdoar e não guardar rancor, quando escolhem crescer juntos em vez de se estagnar separados, eu honro isso. Eu derramo bênçãos sobre um relacionamento fiel, que vai muito além do que os olhos físicos conseguem ver. A fidelidade tem uma recompensa espiritual que transforma não apenas o casal, mas tudo que está ao redor deles. A sexta promessa, e deixa eu dizer isso com toda a força do meu amor por você, é que eu vou fazer o seu relacionamento ser um testemunho para o mundo. Quando dois filhos meus se amam da maneira que eu ensinei, quando o amor de vocês reflete o meu amor, quando as pessoas ao redor de vocês olham para o relacionamento de vocês e veem algo diferente, algo que não conseguem explicar completamente, mas que querem para si mesmas, isso é o meu plano se cumprindo. Eu quero que o amor de vocês seja uma declaração viva de que eu existo, de que eu cuido, de que o amor verdadeiro ainda é possível neste mundo. Essas promessas não são palavras bonitas para te fazer sentir bem. Elas são compromissos reais que eu faço com cada filho, meu que decide confiar em mim com seu coração e seu amor. E eu nunca faltei a uma promessa na história da humanidade. E não vou começar com você, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais sagrado de toda essa conversa. E eu preciso que você faça algo por mim agora, antes mesmo de continuar lendo. Preciso que você respire fundo. Preciso que você solte o peso dos seus ombros por alguns instantes. Preciso que você deixe o barulho do mundo lá fora, as preocupações do dia, as vozes que falam sem parar na sua cabeça e que você abra o seu coração completamente para o que eu vou dizer agora. Porque o que vem nessas próximas palavras não é apenas conteúdo de um vídeo. É uma mensagem que eu preparei especialmente para você. Para esse momento específico da sua vida, para exatamente o que está passando no seu coração agora mesmo. Você não chegou até aqui por acidente. Das centenas, talvez milhares de vídeos que existem por aí, você escolheu esse. Ou melhor, esse vídeo chegou até você, porque eu faço assim. Eu uso os instrumentos que estão disponíveis, as telas, as palavras, os algoritmos, as indicações. Tudo isso passa pela minha mão antes de chegar nos olhos dos meus filhos.
E quando um dos meus filhos está com uma necessidade específica no coração, quando está com uma pergunta queimando por dentro que ninguém ao redor sabe responder, quando está num ponto da vida onde precisa ouvir a minha voz com clareza, eu encontro uma forma de fazer essa mensagem chegar. E ela chegou até você hoje. Isso por si só já é um sinal. Já é eu te dizendo: estou aqui, estou vendo, estou falando. Agora deixa eu te dizer algo sobre essa pessoa, aquela que veio à sua mente quando você clicou nesse vídeo. Aquela cujo rosto apareceu enquanto você ouvia cada capítulo dessa mensagem. Aquela cujo nome talvez já tenha saído dos seus lábios em forma de oração tantas vezes que você perdeu a conta. Aquela que aparece nos seus pensamentos mesmo quando você está tentando pensar em outra coisa. Aquela cuja risada você guarda na memória como um tesouro. Aquela cuja ausência cria um espaço no seu dia que nenhuma outra coisa consegue preencher. Essa pessoa. Eu quero falar sobre ela. Eu a conheço desde antes de ela nascer. Eu estava presente no momento em que ela veio ao mundo. Eu vi cada fase da vida dela, cada alegria, cada dor, cada escolha, cada erro, cada conquista. Eu conheço as partes dela que ela mostra para o mundo e as partes que ela esconde com tanto cuidado que nem ela mesma às vezes consegue olhar para elas. Eu conheço os medos que a paralisam de madrugada. Eu conheço os sonhos que ela tem, mas que tem medo de falar em voz alta porque tem medo de se decepcionar. Eu conheço as feridas que ela carrega de relacionamentos anteriores, de decepções que deixaram marcas, de momentos em que ela também se perguntou se merecia ser amada de verdade. E eu te digo com toda a autoridade que existe em mim, essa pessoa que está no seu coração não chegou até você sem a minha participação. Eu fui quem conduziu os passos de cada um de vocês até o momento em que suas histórias se cruzaram. Eu fui quem criou as circunstâncias, quem abriu as portas, quem fechou outros caminhos para que esse encontro fosse possível. E agora que aconteceu, agora que você a conhece, agora que algo dentro de você reconhece algo dentro dela de um jeito que vai além da lógica, eu estou aqui para te confirmar. Isso não é fruto da sua imaginação. Isso é real. Isso é meu. Mas meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda algo profundo sobre como eu trabalho. Algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. Eu não escrevo histórias de amor de um jeito linear, simples, sem desafios ou reviravoltas. Eu escrevo histórias que têm profundidade, histórias que ensinam, histórias que crescem, histórias que constroem caráter, que fortalecem a fé, que revelam o verdadeiro amor quando ele passa pelo fogo e sai do outro lado ainda intacto, ainda ardendo, ainda real. Pensa em Ruth e Boaz. Ruth era uma viúva, uma estrangeira, alguém que por todos os critérios do mundo não seria considerada uma candidata para uma história de amor abençoada por Deus. Ela havia perdido seu marido, havia deixado sua terra, havia chegado numa terra desconhecida com nada além da fidelidade a uma sogra idosa. Ela não tinha posses, não tinha status, não tinha conexões, só tinha caráter, só tinha lealdade. Só tinha uma fé silenciosa que a fazia agir com integridade, mesmo quando as circunstâncias externas não justificavam otimismo algum. E foi exatamente aí, naquele campo, naquele cenário aparentemente improvável, que eu conduzi o encontro dela com Boaz. E o que surgiu dali não foi apenas um relacionamento lindo, foi uma linha genealógica que levou ao maior rei de Israel, e que eventualmente levou ao próprio Salvador do mundo. Isso é o que eu faço quando escrevo uma história de amor com propósito. Eu faço ela ecoar pela eternidade. Ou pensa em José e a esposa que Faraó lhe deu, numa fase de vida que não era a que ele havia planejado, num país estrangeiro, depois de anos de escravidão e prisão.
A bênção do relacionamento veio inserida numa história de vida que, por fora, parecia tudo menos abençoada. E, no entanto, eu estava ali. Eu estava trabalhando. Eu estava preparando. Eu conto essas histórias para que você entenda o fato de a sua situação atual não parecer perfeita por fora. O fato de as circunstâncias ao redor do seu relacionamento não estarem todas alinhadas. O fato de talvez ainda haver obstáculos, dúvidas, distâncias, mal-entendidos ou incertezas, isso não significa que eu me afastei. Isso não significa que o meu plano falhou. Isso significa que a história ainda está sendo escrita. E eu sou o autor. E eu não abandono as histórias que começo. Agora deixa eu falar sobre o futuro. Não o futuro que você tem imaginado nos seus momentos de ansiedade, aquele futuro cheio de e se e de cenários catastróficos que o medo constrói na sua cabeça às 3 da manhã. Quero falar do futuro que eu preparei, o futuro que existe nas minhas mãos e que está esperando para se manifestar na sua vida, à medida que você avança com fé. Quando eu olho para o futuro de você e dessa pessoa, a primeira coisa que eu vejo é uma fundação. Uma fundação que não é feita de circunstâncias favoráveis, nem de perfeição, nem de ausência de dificuldades. É uma fundação feita da minha presença no centro de tudo que vocês construirão juntos. E uma fundação feita de mim não balança. Ela não cede quando os ventos sopram fortes. Ela não racha quando as chuvas desabam. Ela permanece porque eu permaneço. E sobre essa fundação eu vejo uma casa. Não necessariamente um prédio de tijolos e cimento, mas um lar. Um lar que tem a minha paz como atmosfera. Um lar onde as palavras que são ditas constroem em vez de destruir. Um lar onde os erros são reconhecidos e o perdão é praticado não como exceção, mas como estilo de vida. Um lar onde ambos se sentem seguros o suficiente para serem completamente eles mesmos, com todas as imperfeições, com toda a história, com todo o peso e toda a beleza que cada um carrega. Eu vejo vocês dois aprendendo a dançar juntos no ritmo da vida. E dançar junto é uma imagem poderosa, meu filho, minha filha. Porque dançar junto não significa que os dois fazem os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Significa que um lidera e o outro segue e depois trocam. Significa que quando um tropeça, o outro segura. Significa que quando um perde o ritmo, o outro ajuda a encontrar de volta. Significa que a dança de um enriquece a dança do outro e que o resultado final é mais bonito do que qualquer um dos dois conseguiria produzir sozinho. Eu vejo nas suas vidas juntas uma parceria que vai além do romantismo dos primeiros meses. Eu vejo uma parceria que se aprofunda com o tempo, que se fortalece nas adversidades, que se torna mais rica à medida que as estações da vida passam. Eu vejo que nos momentos em que um estiver fraco, o outro estará de pé. Nos momentos em que um quiser desistir de algo, o outro será o alicerce que lembra do porquê de continuar. Nos momentos em que a vida trazer perdas, seja de pessoas amadas, de sonhos que precisaram ser revistos, de planos que não se concretizaram como esperavam, vocês dois estarão lado a lado, segurando um ao outro, e ambos serão segurados por mim. Eu vejo um amor que com o tempo vai ganhando uma qualidade que só os que amaram por muito tempo conhecem. A qualidade da cumplicidade. Essa cumplicidade silenciosa, onde um olhar comunica o que 100 palavras não conseguiriam. Onde uma mão estendida no momento certo diz, eu estou aqui, mais profundamente do que qualquer discurso. Onde a presença um do outro se torna o lar mais seguro que qualquer um dos dois jamais conheceu. Esse tipo de cumplicidade não se compra, não se acelera, não se fabrica. Ela é construída com tempo, com escolhas consistentes de amor, com as 1000 pequenas decisões diárias de priorizar o outro, de escolher o nós em vez do eu. E quero que você saiba também o que eu vejo quando imagino vocês dois envelhecendo juntos.
Porque eu penso nessa parte da história também, meu filho, minha filha. Eu não planejo histórias de amor que terminam cedo. Eu planejo histórias que duram. E quando eu imagino vocês em uma fase mais avançada da vida, o que eu vejo me enche de alegria. Eu vejo duas pessoas que carregam na pele as marcas do tempo, mas nos olhos carregam algo que o tempo só conseguiu aprofundar, nunca apagar. Eu vejo um amor que sobreviveu a tudo que tentou destruí-lo. Um amor que foi testado e provou que era real. Um amor que foi ferido e escolheu curar. Um amor que foi tentado e escolheu ser fiel. Um amor que chegou a momentos onde teria sido mais fácil desistir e escolheu ficar. E nessa escolha repetida, dia após dia, ano após ano, foi sendo construída uma das histórias mais bonitas que eu já escrevi. Mas agora, meu filho, minha filha, preciso falar com você com toda a honestidade e com todo o amor que existe em mim sobre a sua responsabilidade nessa história. Porque eu nunca fiz nada por nenhum dos meus filhos sem a participação deles. Eu sou um Deus de parceria, de colaboração, de cocriação. Eu não faço a sua parte enquanto você fica parado. Eu faço a minha parte, que é infinitamente maior do que a sua, mas eu preciso que você faça a sua. E a primeira parte que eu preciso que você faça é a coragem de não fugir, porque o medo vai aparecer, já está aparecendo. E o medo vai dizer para você recuar, vai dizer para você se proteger, vai dizer que é melhor não se arriscar do que se machucar de novo. E eu te digo, o medo não tem razão. O medo é o maior ladrão de bênçãos que já existiu. Ele rouba relacionamentos antes mesmo de eles começarem. Ele destrói possibilidades antes mesmo de elas serem exploradas. Ele mata sonhos antes mesmo de eles terem a chance de se tornar realidade. E eu não te dei espírito de medo. Eu te dei espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, usa esse espírito que eu te dei. Usa-o agora. A segunda parte que eu preciso que você faça é a vulnerabilidade de se deixar ser visto, de verdade. Não a versão editada de você mesmo que você apresenta para o mundo. Não o você com todas as respostas certas e sem nenhuma fraqueza aparente. Mas o você real, completo, com história, com cicatrizes, com dúvidas, com sonhos, com medos e com uma capacidade enorme de amar que às vezes você mesmo não reconhece em si. A pessoa certa, a pessoa que eu escolheu para você, não vai se afastar quando ver o verdadeiro você. Ao contrário, ela vai reconhecer nessa autenticidade algo que ela procurou por muito tempo, porque o amor verdadeiro não precisa de máscaras para sobreviver. Ele floresce na presença da verdade. A terceira parte é a escolha diária. Porque o amor verdadeiro que dura, não é apenas um sentimento, é uma escolha. É a escolha de acordar todos os dias e dizer, eu escolho esse amor, eu escolho nutrir esse relacionamento, eu escolho priorizar essa pessoa. Eu escolho construir em vez de destruir, perdoar em vez de guardar rancor, crescer em vez de estagnar, ficar em vez de fugir. Essa escolha, feita todos os dias, mesmo nos dias em que não há glamour, mesmo nos dias em que o romantismo dá lugar à rotina, mesmo nos dias difíceis em que amar custa caro, essa escolha é o que constrói as histórias de amor que duram para sempre. A quarta parte é manter eu no centro. Eu preciso dizer isso de novo, porque é fundamentalmente importante. Não coloque essa pessoa no lugar que só eu posso ocupar. Não faça dela a sua fonte de completude, a sua razão de existir, a base da sua identidade. Isso não é amor, isso é dependência emocional. E ela vai sufocar qualquer relacionamento que a contenha. Eu sou o seu centro. Eu sou a sua fonte. Eu sou o meu alicerce. E quando você está completo em mim, quando sua identidade está fundada em quem eu digo que você é,
Quando sua alegria não depende das circunstâncias externas, mas está enraizada na minha presença, aí você tem algo rico e genuíno para oferecer a outra pessoa. Você não está pedindo que ela complete um vazio. Você está compartilhando uma plenitude que transborda. A quinta parte é a oração. Ora por essa pessoa. Ora pelo relacionamento. Ora todos os dias. Faz isso antes de qualquer coisa, antes de mandar mensagem, antes de planejar encontros, antes de tomar decisões. Traz essa pessoa, esse relacionamento, esse futuro para diante de mim e coloca nas minhas mãos. Diz assim: Senhor, eu entrego isso nas suas mãos. Faça a sua vontade perfeita. Se esse amor é de ti, que ele floresça. Se precisar de correção, corrija. Se precisar de tempo, dá paciência. Mas que em tudo o Senhor seja glorificado. Essa oração, dita com sinceridade, alinha tudo. Ela alinha você, alinha o relacionamento e cria um espaço onde eu posso agir de forma plena e sem obstáculos. Meu filho, minha filha, quero que você entenda algo sobre o tempo que resta da sua vida. Cada dia que passa é um dia que não volta. Cada momento de hesitação diante de uma bênção que eu preparou é um momento que poderia ter sido vivido de forma mais plena. Não estou dizendo para você agir de forma impulsiva ou sem sabedoria. Estou dizendo para você não deixar o medo desperdiçar o que eu preparou com tanto cuidado. Estou dizendo para você não deixar o orgulho ser maior que o amor. Não deixar a insegurança ser mais alta do que a fé. Não deixar o passado destruir o presente e roubar o futuro. Você passou por muito, eu sei disso. Você carrega histórias que pesam, eu sei disso. Você já amou e foi decepcionado, eu sei disso também. E exatamente por saber de tudo isso, exatamente por ter estado com você em cada momento difícil, em cada noite de choro, em cada oração desesperada, em cada momento de dúvida, é que eu me importo profundamente com o que está acontecendo agora. E é que eu vim hoje, por meio dessa mensagem, confirmar que essa vez é diferente, que essa pessoa é diferente, que o que está se construindo entre vocês dois tem a minha presença, tem o meu aval, tem o meu cuidado. Não desperdice isso. Por favor, não desperdice o que eu preparou para você com tanto amor e tanto cuidado. Levanta os olhos da sua própria insegurança e olha para o presente que eu estou te oferecendo. Abre as mãos que estão fechadas por medo e recebe o que eu está colocando nelas. Abre o coração que ainda tem algumas paredes por proteção e deixa o amor verdadeiro entrar, o amor que eu enviei, o amor que tem o meu nome, o amor que foi pensado especialmente para você, porque no final de tudo, meu querido filho, minha querida filha, a maior tragédia não é sofrer. A maior tragédia é chegar ao fim da vida e perceber que havia bênçãos que eu preparei, que foram oferecidas, que estiveram ao alcance da sua mão, mas que o medo, o orgulho, a desconfiança, as feridas não curadas impediram de serem recebidas. Eu não quero esse fim para você. Eu quero que você viva plenamente. Eu quero que você ame plenamente. Eu quero que você receba com as duas mãos tudo que eu preparou. E essa pessoa que está no seu coração agora, que passou por toda essa mensagem com você, que você não consegue tirar da cabeça nem do peito, ela é parte do que eu preparou. Ela é parte do plano perfeito que eu tenho para a sua vida. E minha palavra final, a palavra mais honesta e mais cheia de amor que eu posso te dizer hoje, é essa. Eu quero que você esteja com essa pessoa. Eu a coloquei no seu caminho. Eu trabalhei para que vocês se encontrassem. Eu estou trabalhando agora para que o amor de vocês floresça. E eu vou continuar trabalhando enquanto você me der espaço para isso. Confie em mim. Confia no amor. Confia no que você sente e vá em frente. Eu estou com você. Agora, amanhã e em cada passo dessa história que ainda está sendo escrita.
e ela vai ser linda, eu prometo. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios da vida, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim dessa conversa, mas não ao fim da história. Na verdade, o que você ouviu hoje é apenas o começo de um novo capítulo na sua vida. Um capítulo de fé, de coragem, de amor e de confiança em mim. E eu quero que você saiba que cada palavra que foi dita aqui hoje não foi por acidente. Você clicou nesse vídeo por uma razão. Você ficou até o final por uma razão. E essa razão tem um nome que está no seu coração agora mesmo. Leva comigo, como lembrança dessa conversa, estas verdades que nunca devem sair do seu coração. Eu coloquei essa pessoa no seu caminho com propósito. Eu já te dei sinais que confirmam isso. Esse amor é diferente porque é de mim. Suas dúvidas são reais, mas não são a verdade. O inimigo age, mas eu sou maior. Eu estou te preparando. Eu peço paciência, mas com recompensa garantida. Eu quero que você proteja o que temos construído. Minhas promessas são eternas. E minha palavra final é: eu quero que você esteja com essa pessoa e o futuro que eu preparou para vocês é mais bonito do que você imagina. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilha ela com alguém que você ama nos grupos de família do WhatsApp, para que mais pessoas possam receber essa confirmação e essa esperança que vem de mim. Você não sabe quantas almas estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like aqui embaixo. Esse simples gesto ajuda esse canal a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus na vida delas. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu trago mensagens diretas de Deus para o seu coração. Mensagens de cura, de esperança, de fé e de amor. E não vai embora ainda. O próximo vídeo está aparecendo na tela agora e ele tem uma mensagem que vai continuar transformando a sua vida. Clica lá. Eu já sei que é para você. Eu te amo, agora e para sempre.